Olá, galera. Tudo bem aí? É o professor Anderson Simoni e hoje nós vamos ter a nossa aula aí sobre PEPs, UEPs e custo médio, né? Todo mundo pronto para a gente iniciar aí o assunto? Ó. Aproveito para deixar os meus contatos, né? E vamos buscar o conhecimento agora aí. Vamos lá? Bom, creio que todos devam estar acompanhando na tela aí comigo o nosso exemplo aí, o enunciado da atividade, que é custo médio, PEPs e UEPs. Então, se a gente observar, né, temos que fazer o lançamento primeiro pelo bloco do custo médio. Se todo mundo observar aí, temos a coluna dia. Então, nessa coluna dia aí, nós vamos ver lá pela cronologia, né, dia 7 de janeiro. E eu tenho que fazer o lançamento aí. Beleza? Aí na sequência, ó, dia 12, nota fiscal número 12, que é o número da nota fiscal da entrada aqui no enunciado, né? E aí a gente tem os quilos e o valor total em dinheiro. Então eu vou lá na quantidade, estou vendo que o enunciado me diz que é 550 quilos do material que a gente comprou da entrada e o valor em dinheiro total dele é R$ 8.500. Bom, aqui no bloco entradas, na coluna preço unitário, eu preciso preencher agora aqui. Como é que eu preencho isso? Eu tenho que pegar R$ 8.500 e dividir por 550. Ao fazer a divisão, eu estou vendo aí que deu R$ 15,45, o preço unitário. Consequentemente, no custo médio, que nós estamos montando aqui, a gente vai observar aí lá no final, no bloco saldo, a gente tem aí a quantidade, que vai ser a mesma, 550. Nós vamos ter o valor em dinheiro total, que é os mesmos 8.500, e o tal do médio aqui, no saldo, que é os R$ 15,45. Então eu fiz o primeiro lançamento pelo modelo custo médio. Na sequência eu tenho dia 9 de janeiro. Então eu tenho mais uma entrada, dia 9 de janeiro. Então vou pôr dia 9 de janeiro, o número da nota fiscal da entrada é nota 13. Estou vendo que no enunciado diz que são 350 quilos que vão entrar. Então no bloco entradas, coluna quantidade 350. E em dinheiro estou vendo que esse valor é de R$ 6.600. Novamente no bloco entrada eu preciso calcular o preço unitário desse lançamento. Então é 6.600 dividido por 350. Eu vou ter R$ 18,86 arredondando. Então aqui eu já fiz o preenchimento de mais uma entrada. E agora eu preciso ir lá no bloco saldo, na coluna quantidade. O que eu vou preencher aqui? Vocês estão vendo que já apareceu 900. De onde veio esse número? Os 550 na entrada anterior, mais os 350 que é de 9 de janeiro. Idem para o total no bloco saldo. Então eu tinha R$ 8.500 mais 6.600. Dá um total de 15.100. E aí eu tenho que calcular aqui o novo custo médio pelo 15.100 dividido por 900. Eu estou vendo aqui que deu 16,78 arredondando. Então eu vi que as entradas estão todas prontas. Agora observa no próprio enunciado aqui, que no dia 11 de janeiro tem uma saída. Então vou preencher aqui 11 de janeiro na coluna dia, no custo médio. E aí no bloco saídas, eu tenho que fazer o lançamento da saída lá, que está 360 quilos. Então eu venho aqui, ponho 360 quilos. E agora eu preciso preencher aí o preço unitário. Como a ferramenta é custo médio, e o que a gente tem que fazer? Pegar lá do saldo qual que é a média. Então, 16,78 arredondando. Tá? Estou usando 6 casos. Então, 360 vezes 16,78, nós temos aí um total de 6.040. Então, esse é o valor da saída. Agora aqui na tarja verde, eu preciso fazer o quê? O preenchimento de quem?
do saldo. Então, saiu 360, eu tinha 900, 900 menos 360. Tenho 540 de quantidade. E o que eu tenho que fazer aqui também? Pegar os R$15.100 menos os 6.040 ali, que é da saída. Então, fazer essa conta de menos, eu tenho aí o saldo de 9.060. Então, agora pego 9.060, divido por 540 e vou ter o meu novo saldo médio, que por coincidência é 16,78. Então, aqui, pessoal, a gente vê que a gente finalizou a ferramenta custo médio. Na sequência, nós vamos ter aí o PEPs, que é o FIFO, First In, First Out. PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai. Se vocês observarem comigo, o enunciado é o mesmo para essa ferramenta. Então, eu vou lá de novo na cronologia. Dia 7 de janeiro é o primeiro movimento. Então, eu tenho uma entrada. Então, 7 de janeiro, pela nota fiscal 12. A quantidade, 550. O valor total, 8.500. Preço unitário, 8.500 dividido por 550. Eu vou ter os mesmos 15,45 que eu fiz anteriormente. O meu saldo, os mesmos 550. O total, os mesmos 8.500. Preço unitário, os mesmos 15,45. Então, todo mundo está acompanhando comigo, não mudou nada até aqui. Aí, de novo, na sequência, o próximo lançamento dali é o dia 9 de janeiro. Então, vou lá na coluna dia, 9 de janeiro. Eu tenho de novo uma entrada com a nota fiscal 13. Então, quanto que foi comprado aí? A gente olhar o enunciado, 350 quilos. Então, eu vou aqui em 350 quilos e transcrevo ele ali. Qual é o valor em dinheiro dos 350 quilos enunciado? 6.600. Notem que o enunciado está aqui no topo. Preço unitário. Como é que eu faço isso? 6.600 dividido por 350. Então, eu tenho 18,86 arredondando aqui, pessoal. Aí eu vou lá para a coluna, o bloco saldo, coluna quantidade. Notem que aqui teremos diferença. Eu vou transcrever exatamente aqui os 350, os 6.600 e o unitário 18,86, diferente do custo médio que foi o anterior. Então, a gente observa que aqui é a primeira diferença, mas agora eu tenho a saída de 360 quilos. A nossa ferramenta é o primeiro que entra, primeiro que sai. Bom, quem entrou primeiro aqui? 7 de janeiro, os 550. Então, a baixa será feita dele. Então, eu venho aqui no dia 11, vou ter aí a saída no bloco saídas, 360 quilos. E aí vem a pergunta. Eu vou usar que preço unitário? PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, a primeira entrada que eu tenho é dia 7 de janeiro. Então, o unitário está aqui, ó, 15,45. É com esse unitário que eu vou lançar aqui, no bloco saídas. 360 vezes 15,45. Então, eu vou ter um total aí de 5.563,64 centavos. Agora eu preciso, na tarja verde, finalizar e deixar os saldos. Então, os 360 pelo PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai, eu tenho que subtrair dos 550. 550 menos 360. Então, eu vou ter aqui 190. O preço unitário, né, os mesmos 15,45, que é o do histórico dele. Então, agora é 190 vezes 15,45, eu vou preencher em dinheiro o saldo. 2.936,36. Já o valor que entrou no dia 9 de janeiro, ele permanece o mesmo, 350, o total de 6.600 e o preço unitário dele, 18,86 arredondando. Então, vocês perceberam que a ferramenta PEPs, ela tem uma diferença um pouquinho do custo médio. Então,
Se eu voltar aqui e descer um pouquinho para a gente finalizar pela próxima ferramenta, né, que é o UEPS, último que entra, primeiro que sai. Então eu vou usar o enunciado, mesmo enunciado no título aqui no topo, para a gente aplicar essa ferramenta agora. Então lá na coluna dia, 7 de janeiro, a mesma nota fiscal número 12, a quantidade que entrou, 550 quilos, em dinheiro, o valor total é 8.500, preço unitário, 8.500 dividido por 550. Vou ter os mesmos lá, 15,45. Vou lá para o bloco saldo agora, na coluna quantidade, transcrevo os mesmos 550, os mesmos 8.500 reais no total e o preço unitário é o mesmo, 15,46, arredondando. Voltando para o enunciado, estou vendo aqui no dia 9 de janeiro, eu vou ter uma nova entrada. Então, na coluna dia, aqui do UEPS, o último que entra, primeiro que sai. Nota fiscal 13. Quanto que entrou aí em quilos? 350. Qual o valor total em dinheiro? 6.600. Então, agora eu preciso preencher o preço unitário. 6.600 dividido por 350. 18,86 arredondando, pessoal. Então, aqui vocês estão vendo que toda a parte de entrada é igual para todas as ferramentas. E vou lá para o saldo novamente. Então, aqui no bloco saldo, quantidade, os 350, os mesmos 6.600 e unitário 18,85, 86, arredondando aqui. Notem que aqui não mudou nada comparado com o anterior. A diferença vai ser na saída. Então, lá no enunciado, a gente observa lá no dia 11 de janeiro, então eu vou subir aqui um pouquinho, 11 de janeiro. Eu vou ter uma saída. Quanto que vai sair lá? 360. Então, o EPS, o último que entra, primeiro que sai. Quem entrou por último? 9 de janeiro, 350. Observem que a quantidade que sai é maior, 360. Então, eu vou fazer a baixa integral do dia 9. Então, aqui no bloco saídas, a quantidade eu ponho 350, que é o total do último que entrou aqui. Né? O preço unitário dele é 18,85 e os 6.600. Então, quer dizer, eu estou pedindo uma quantidade maior, né, de baixa. Então, o do dia 9 vai ser baixado integralmente. Tanto é que na tarja verde aqui, ó, vai ficar zerado o nosso amigo aí dos 350. Só que a baixa é 360, tem que baixar aqui mais 10 para completar a quantidade total. Então, eu vou baixar 10 de onde esses 10? Então, lembra que o do dia 9 foi integralmente liquidado. Lá dos 550, tem que baixar 10 de lá. Qual é o valor unitário dele lá no saldo? 15,45. Então, põe 15,45 aqui. 15,45 vezes 10, tem um total aqui de 15455. Então, notem que vai sobrar do saldo somente o que entrou lá no dia 7 de janeiro. Então, 550 menos a quantidade 10 da saída, eu tenho os 540 que sobrou. O valor unitário, o mesmo que eu usei lá, os 15,45. Então, 540 vezes 15,45. Então, eu tenho lá 8.345,45. Então, pessoal, estou subindo aqui para que a gente observe, né, que a gente conseguiu finalizar aí todo o conceito da matéria de PEPs, UEPs e custo médio. E quero desejar aí, né, bons estudos para todo mundo e aproveitar, né, que todo mundo está aí observando. Vocês estão vendo que tem o meu contato no catálogo do material. Deixar aí, se alguém precisar de aula particular ou a empresa, eu estou à disposição, tá bom? Então, aquele abraço do professor Anderson aí, bons estudos e aproveitem aí. Um abraço.